Vamos seguir em frente, não vamos retroceder, nunca vamos desistir. Estamos na corrida reta final e vamos ganhar. Muito obrigada. Good morning. Buenas tardes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à série de conversas globais da UNFPA sobre a Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e os Compromissos de Nairobi. Eu sou Linda Goller-Brown, presidente e CEO do Imperativo das Mulheres Negras. E eu tenho o privilégio de moderar a conversa de hoje. Mais uma vez, vamos superar. We shall overcome a Covid-19 para pessoas afrodescendentes. Muitos conhecem a música de protesto We Shall Overcome dos anos 40, de grevistas no sul dos Estados Unidos. E mais tarde, no movimento dos direitos civis dos anos 60, quando negros lutavam pelos direitos civis contra policiais e repressão. O We Shall Overcome é a música mais importante do século XX e forte. O racismo é muito importante no mundo colonizado, as africanas oprimidas por centenas de anos. E hoje temos duas pandemias globais, Covid-19 e a fúria causada pelo assassinato brutal de George Floyd e muitos outros por causa de policiais racistas. Hoje mesmo, as mulheres afrodescendentes estão no cruzamento entre o racismo, a discriminação de gênero e hoje a Covid. Os negros nos Estados Unidos foram classificados agora como essenciais em áreas de trabalho onde tem que ir de transporte público e fazer o tipo de tarefa que os enfrenta a um público sem máscaras e às vezes com raiva. Em outras áreas, afrodescendentes têm que se vulnerabilizar e se expondo à Covid-19, como nos Estados Unidos, por causa de respostas não científicas a essa crise. Hoje o painel vai discutir o papel do colonialismo, o estado da injustiça racial e a necessidade de ativismo e justiça. We Shall Overcome tem 7 estrofes, falam de força, vitória, coragem, verdade e paz. Eu espero que na conversa de hoje comecemos a redigir a 8ª estrofe final sobre justiça. Temos um painel formidável de palestrantes hoje e depois das palestras iniciais, eu vou pedir que cada painelista dê sua perspectiva sobre uma pergunta e depois vou pedir que cada um dê uma visão para o futuro. Mas primeiro uma apresentação das palestrantes. A doutora Natália Kalem é a anfitriã de hoje. Ela é médica, diretora executiva da UNFPA, é a primeira latino-americana a ter este papel. A primeira vice-presidente da Costa Rica, Epsi Campbell Barr, é a primeira mulher afrodescendente a se tornar vice-presidente da Costa Rica. Sua Excelência o Dr. Walton A. Webson, embaixador e representante permanente de Antigua e Barbuda nas Nações Unidas. Shoneida Low, fundadora do Comitê Juvenil da Década Internacional de Pessoas Afrodescendentes em Guiana. Dr. Ahmed Reed, professor de História do Caribe na City University de Nova York. Dr. Alexandre da Silva é membro do Grupo de Trabalho sobre Racismo e Saúde da Abrasco, no Brasil. Sr. Marvin Taylor é um ganhador de Grammys. E, finalmente, Sr. Marvin Taylor, professor e autor de poesias. Sr. Taylor, eu tenho o prazer de começar com o senhor.
O senhor tem origem em Belmont, na Trinidade e Tobago, agora mora em Brooklyn, Nova York. É um poeta famoso, professor em Nova York, na New York University, fez vários livros de poesia e também recita suas poesias com o baixista David Williams. Eu já morei perto do senhor no mesmo bairro de Porto Príncipe. Nossos filhos foram na mesma escola. E sua poesia me lembra de quando os professores deles ensinavam lá, e não aprendem nos Estados Unidos. Obrigado por sua voz. E a tela é sua, Sr. Taylor. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado, senhora Canem, pelo convite de fazer parte deste evento. É interessante que durante este período de Covid-19, a pandemia, o tipo de reações por parte das pessoas que deveriam ser líderes, poderosos, capazes de resistir ao inimigo. O problema com esta pandemia de Covid-19 é que não é um inimigo normal, é muito mais sutil, insidioso. Os poderosos hoje podem aparecer com armas pesadas que não funcionam contra esse tipo de inimigo. Enquanto eu estou aqui isolado em isolamento social aqui em Trinidade, no meu país, os poemas me chegam quase todos os dias, constantemente, eu tentando fazer sentido desta experiência. Temos dúvidas. Ninguém produziu uma resposta forte sobre o que acontece, mas me vem à cabeça que as mulheres têm mais êxito em lidar com coisas sutis, inimigos que não andam, não têm sombra. As mulheres, de algum modo, intuitivamente conseguem responder às coisas. E nestes poemas que me chegam, depois que eu estou aqui, de fato, um livro de poesias que surgiram desta experiência já. Uma das ideias que eu tive é que as mulheres precisam receber atenção quanto a como lidam com suas famílias. Não tanto as mulheres poderosas, mas as mulheres normais, donas de casa. Temos que conversar com elas sobre o que elas pensam desta pandemia. Elas têm as próprias soluções, as próprias receitas para a saúde. Uma das mulheres que eu pensei é uma mulher chamada Leta, que é uma velha amiga minha. Irônico que ela trabalhou muito tempo em um hospital em Brooklyn como assistente técnica. Ela não tem muita formação formal, mas é muito sábia. Ela lida bem com sua família, continua lidando com a família, mas administrando os tempos difíceis de hoje. Este poema chegou quase sozinho e se chama Notícias dos Vivos, dedicado a ela. Não é a memória dela, ela ainda está entre nós, mas eu me pergunto, aqui no isolamento, eu não tenho ideia de como ela estará lidando, onde estará neste momento. Mas a Leta surgiu no poema como figura a ser homenageada por seu manejo das crises, como já lidou e como deve estar lidando hoje. Nesta pandemia que encaramos hoje. Então aqui vai a poesia Notícias dos Vivos, dedicada a Leta Gramta. Where's Lita, that I may greet and hug her, her arms, her face. Notícias dos Vivos. Onde estará Leta para que eu possa cumprimentá-la e abraçá-la, seus braços, seu rosto branco de farinha? Ela trabalha na cozinha o dia inteiro para ajudar o filho com os negócios. A loja estará prosperando, o neto autista estará bem,
Não sei por quem mais perguntar, a não ser por Dudley, que há muito tempo retirou-se para dentro de si, puxou os cobertores até o queixo, como se soubesse que este dia estava chegando. Ah, Lita, eu sei que você está mantendo-os todos acima da água, enquanto as comportas deste vírus se abrem ao nosso redor. Você vai converter sua casa em barco, a cozinha em galé, camas em balsas, soprará nas velas até seu ar acabar, e então abanará com seu avental. Abanará. Obrigada, Sr. Taylor. Muito obrigado. Agora é meu prazer apresentar nossa anfitriã hoje, doutora Natália Kanem, diretora executiva do Fundo de População das Nações Unidas. Eu conheci ela pessoalmente pela primeira vez na cúpula de Nairobi no ano passado, e suas conexões com minha entidade remontam a muitos anos. Doutora Kanem foi diretora da entidade há 10 anos e, além disso, é muito amiga de Billie Avery, nossa fundadora. Eu posso contar que não há experiência mais sublime do que estar na presença de uma líder, de uma leoa, e ouvir sua visão do futuro. Doutora Kanem é médica, filântropa, e não há outra que apoie mais os direitos à saúde das mulheres afrodescendentes. A New York Times a chamou da voz das vozes dos direitos reprodutivos da mulher, e é muito verdade. Eu tenho muito orgulho de chamar a doutora Natália Kanem, a minha amiga. A tela é sua. Muito bem, obrigada, Linda, por essa apresentação e os comentários sobre o hino We Shall Overcome. Também tenho muita sorte de você ter concordado em moderar nosso debate hoje. A excelentíssima senhora Campbell Barnes, bem-vinda, muito obrigada. Embaixador Webson, presidente de nosso Conselho Executivo, presidente do Conselho, é uma honra tê-lo conosco nesta sessão tão importante. Quero começar agradecendo a Mervyn. Mais uma vez, você trouxe as palavras que tocam os corações e nos lembram que onde quer que estejamos, estamos em casa. E muito obrigada pelas palavras tão lindas hoje. Eu estou feliz de estar aqui, ando animada de estar com esses panelistas hoje e com todos vocês do mundo inteiro que estão chegando em todos os horários para esta conversa em família tão oportuna. Bem-vindos a todos. Estamos muito felizes de tê-los aqui. A UNFPA já fez promessas em Nairobi no ano passado que não deixaremos ninguém para trás. Para cumprir esta promessa e não deixar ninguém para trás, isso para mim significa celebrar as alegrias de vir de um povo com história de resiliência, com história de preocupações mútuas e uma apreciação pela beleza. Como negros, falamos em confiança. Temos um senso de nós mesmos como criadores de uma cultura positiva entre todas as idades e etapas da vida. E para embelezar este lar com flores, com palavras, faz uma grande diferença para a alma. Não importa quais as probabilidades contra nós. Meus queridos irmãs e irmãos, eu vos falo mais uma vez quando os negros tiveram que se levantar e denunciar o racismo e brutalidade. Estamos aqui hoje com uma proposta que é garantir que nos levantemos e superemos o desafio da pandemia viral que revelou a realidade da exclusão, da discriminação, da marginalização, da violência
racialmente motivada para muitas afrodescendentes em todos os lugares. Há um grande impacto a partir de anos e séculos de desigualdade. Nós vemos um impacto diferenciado quando vemos as barreiras existentes hoje à saúde e à educação, o racismo sistêmico de políticas públicas discriminadoras e a marginalização que só piora o impacto da Covid sobre comunidades afrodescendentes. As mulheres, as meninas encaram formas interrelacionadas de discriminação que aumenta nossa carga. Nas Américas, as afrodescendentes tendem a trabalhar no mercado informal e é o tipo de trabalho informal que não traz benefícios. O salário da pobreza que deixam as mulheres economicamente vulneráveis limita seu acesso à proteção social e com menos acesso, por exemplo, aos contraceptivos modernos e os serviços de saúde sexuais e reprodutivas, essas mulheres têm 2 ou 3 vezes mais probabilidade de morrer na gravidez e no parto por sequelas evitáveis. Essas preocupações com a saúde delas são muito importantes para a comunidade. É uma vergonha que as mulheres e meninas são mais vulneráveis à violência sexual. Estamos vulneráveis ao femicídio, o assassinato da mulher, à exploração sexual, tráfico, estupro, casamento precoce. Isso não pode ser mais escondido, tem que vir à luz e ser discutido e resolvido. Na América Latina e no Caribe, a gravidez de adolescentes, o analfabetismo, o abandono escolar para meninas rurais de afrodescendentes são taxas muito altas. Esta região na América Latina e o Caribe muda agora e vira um novo epicentro da pandemia Covid-19, com 40% das mortes diárias globais. E quem é o mais atingido? Sim, é a grande população de afrodescendentes desta região, afetados em números maiores e morrem em números maiores e sofrem desproporcionalmente os efeitos sociais e econômicos, junto com os povos indígenas. O chamado isolamento, que impede que as famílias trabalhem e ganhem renda, as mulheres que podem ficar presas em casas com os abusadores, crianças sem acesso à internet ou computadores estão perdendo a escola e os idosos são principalmente vulneráveis quando moram sozinhos. Muitos sabem que nossa mamacita tem 99 anos, e então essa pandemia e a ameaça para ela está sempre presente. Mas há danos que não enxergamos, porque não temos os dados rigorosos necessários, dados que sejam desagregados por raça, para não disfarçar os níveis maiores de impacto sobre comunidades afrodescendentes. As Nações Unidas, com a liderança do secretário-geral Antônio Guterres, está comprometido a ajudar países a desmantelar o racismo para não deixar ninguém atrás. A Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e seu programa de ação, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a atual década internacional para pessoas afrodescendentes, todos nos oferecem um mapa do caminho. E o que precisamos agora é ação. Nossa intenção hoje, estamos juntos, é ativar parcerias fortes em vários setores para fazer grandes transformações. Queremos que você faça parte disto. Eu peço que você use seu poder que você tem no seu círculo de influência para deixar claro que você vai proteger os direitos humanos, que você vai promover a igualdade para ampliar as vozes de nossas irmãs e irmãos
afrodescendentes, inclusive dentro da África e de toda a humanidade. Foi Marcus Garvey quem disse: o progresso é a atração que mexe com a humanidade. É por isso que estamos aqui hoje. Tem que mexer. Vamos mudar para melhor. Vamos avançar. Vai ser ótimo ter esse debate hoje. Muito obrigada por fazer parte disto. E de volta para você, Linda. Obrigada. Dizem que a luz do sol é o maior desinfetante. Obrigado por ser essa luz. E agora eu quero apresentar a vice-presidente Sua Excelência Epsi Campbell Barr, da Costa Rica. Tive o privilégio de conhecê-la, ouvir suas palavras poderosas em Nairobi, em novembro, e ainda penso naquelas palavras. Vocês tiveram êxito combatendo a Covid com ciência e direitos humanos que outros países não adotaram. E como líder política, economista, você consegue fazer o que tão poucos fazem, que é combinar ciência com política para beneficiar a população e sua saúde e bem-estar. A pobreza na Costa Rica foi reduzida a 20% e nos Estados Unidos, em comparação, é 22% dos negros que são pobres e hispânicos 19%. Agradeço a sua visão, sua orientação. Então, a tela é sua. Muito obrigada, Linda, e bom dia a todos. Bom dia, buenos dias. Estou muito feliz de estar aqui. Eu gostaria de agradecer a Natália Canem, que é a líder deste espaço de debate, e cumprimentar também o Sr. Walton Webson, embaixador permanente e residente de Antigua e Bermuda, o Sr. Ed Ahmed Reid e o Sr. Alexandre da Silva. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Fundo de População pela possibilidade de termos um debate como este. Natália, a América Latina precisa urgentemente que ponhamos estes temas sobre impactos da Covid-19 sobre os afrodescendentes. É muito importante que vejamos isso no contexto dos afrodescendentes e sua justiça, desenvolvimento e reconhecimento, e também não esqueçamos o contexto do desenvolvimento sustentável e no contexto da realidade de Nairobi. O Fundo de População fez uma contribuição extraordinária em termos de direitos e de colocar os povos afrodescendentes no centro do debate. O segundo tema que eu queria levantar é que estamos em tempos desafiantes, complexos para o mundo inteiro. Eu quero falar da memória de Rosário, que é uma mulher afrodescendente, líder, que perdeu a vida à Covid-19. Perdeu a vida em Cali, na Colômbia. Não houve condições que permitissem que ela tivesse os serviços de saúde necessários antes de morrer. E como ela, muitas mulheres afrodescendentes, não só na América Latina, mas nos Estados Unidos e outros. Mas estamos a 2 dias de comemorar também o Dia Internacional das Mulheres Afrodescendentes, afro-latino-americanas, americanas e afroasiáticas. Um dia muito importante para as afrodescendentes. É importante levantar os temas do papel das afrodescendentes. E a população afrodescendente representa, em geral, no continente e no Caribe, mais da terça parte da população. São 200 milhões de pessoas, mais de 200 milhões de pessoas. No entanto, na maioria dos países da região, não há dados desagregados por etnia, por raça.
para registrar epidemiologicamente e deixar conhecer o impacto real da Covid-19 nas populações afrodescendentes. Raramente chegamos a conhecer dados por etnia, ou aliás, por gênero, mas não temos dados desagregados por raça. Esse é um problema muito sério que nos coloca, nos revela a história da informação epidemiológica para afrodescendentes, mas sabemos sim que os dados e as comunidades levantam constantemente que na América Latina a situação é dramática. Nas comunidades afrodescendentes também sabemos que as pessoas afrodescendentes se convertem em uma das populações vulneráveis por 3 razões. Primeiro, tem as doenças crônicas que agudizam essa doença. Segundo, que estão em condições de exclusão econômica. E terceiro, porque muitas comunidades estão longe dos centros de saúde, dos centros urbanos. A população afrodescendente, além disso, tem os níveis de desemprego mais altos da América Latina. E o comportamento que temos, o comportamento no meu país, onde o desemprego aumentou em 3 meses para as mulheres, 10 pontos percentuais. Para a população em geral, aumentou mais de 5 pontos percentuais. Na Costa Rica, temos hoje o desemprego feminino de 26%, que é maior ainda para as afrodescendentes. E sabemos que a gravidez não desejada em toda a região afeta substantivamente nossas jovens afrodescendentes e que a pandemia agudizou ainda mais a possibilidade de ter acesso aos serviços de saúde sexual e reprodutivo, colocando em risco, mais uma vez, e agudizando esta situação das mulheres afrodescendentes. As pessoas afrodescendentes estão sendo desproporcionalmente afetadas pelas crises da Covid-19 e por políticas que não têm perspectiva de etnia ou raça. A Costa Rica, eu acho que é um dos poucos países que tirou uma orientação com relação para as pessoas afrodescendentes. Eu preciso dizer que não temos registrados das 66 mortes de Covid-19, não temos nenhuma morte de afrodescendentes, mas há orientações, objetivos claros que, a partir da vice-presidência, lançamos com a Comissão dos Povos Afrodescendentes. E a desigualdades é um elemento crucial que afeta as populações afrodescendentes no momento da pandemia e que há um aumento desproporcional de violência contra as mulheres e meninas afrodescendentes. E também eu preciso enfatizar o que disse Linda, que estamos vivendo 2 realidades. Nunca antes na história tivemos um debate global relacionado aos temas de racismo e discriminação como estamos tendo hoje. Os debates sobre racismo sempre estiveram, com exceção das conferências mundiais sobre racismo, sempre estiveram contidos dentro de nossos países. E hoje o movimento de Black Lives Matter, a morte brutal de George Floyd, botou o mundo pela primeira vez a debater o tema do racismo e a discriminação. Eu quero mencionar que o governo da Costa Rica, no seu Conselho de Governo, com todos os ministros e ministras e autoridades máximas, tomamos a decisão não só para nos solidarizar com o povo afro-americano, mas nos comprometer absolutamente de lutar contra o racismo e a discriminação, tanto na Costa Rica como em escala global.
E, recentemente, os presidentes dos supremos poderes do país, ou seja, o Poder Executivo, o Congresso da República, o Poder Judicial, estão assinando um compromisso para erradicar o racismo e a discriminação racial. E concluindo, eu quero levantar alguns pontos. Primeiro, que eu não tenho a menor dúvida que estamos parindo uma nova geração. Hoje as comunidades afrodescendentes estão muito menos sozinhas na luta contra o racismo e a discriminação. Nos sentimos realmente surpreendidos cada vez mais quando não só as pessoas negras levantam a luta contra o racismo, mas cada vez mais pessoas jovens do mundo inteiro, homens, mulheres, não negros, que entendem que o genocídio sobre as comunidades negras tem que acabar de uma vez. E segundo, temos que promover nos organismos internacionais, e eu acho que Natália, como subsecretária-geral das Nações Unidas, é nossa melhor aliada, orientações claras e concretas sobre Covid-19 e afrodescendentes, e principalmente todos os temas que têm a ver com a habilitação econômica para não fiquemos atrás, mas que haja recursos, oportunidades, que possamos fazer alianças para efetivamente termos instituições que não só facilitem a possibilidade de conhecer nossos direitos, mas de alcançá-los, e que os sistemas de saúde comecem a ter os dados desagregados por raça e etnia, porque é a única maneira de confrontar a Covid. E, em segundo lugar, temos que gerar e fortalecer nosso movimento internacional com altas autoridades, e a liderança do Fundo de População é impressionante para levantar o tom sobre os direitos das mulheres e povos afrodescendentes. Isto na América Latina, eu agradeço que o Consenso de Montevideo tenha sido tão fundamental para levantar esta agenda, e que localizemos aliados no setor privado, aliados nos estados, uma aliança com as organizações da sociedade civil, pensando fundamentalmente nas meninas e meninos afrodescendentes, e essas são as linhas que temos que seguir. E quero fazer um convite a todas as mulheres afrodescendentes para que o 25 de julho que reivindiquemos orgulhosas a nossa condição de afrodescendentes, e que coloquemos um turbante como forma de reivindicar nossa cultura e compartilhe internacionalmente o que rasta orgulhosamente afrodescendentes, para seguirmos juntos contra os desafios da Covid-19. Muito obrigada. Obrigada, Sua Excelência Epsi Campbell. Os dados são importantes e já foram usados contra nós, inclusive. Agora, passando aos panelistas e às perguntas. A primeira pergunta é para o embaixador Walter Webson. O senhor disse ao longo da vida que tenta dar voz às pessoas e aos lugares e preocupações que, de outra forma, não seriam ouvidas. O senhor liderou esforços para criar direitos iguais para crianças com deficiência visual na América Latina e no Caribe. Os espaços multilaterais, especificamente intergovernamentais, têm responsabilidade importante para fixar a política global e guiar os governos, e
cumprir com os direitos humanos, considerando com a história da escravidão, colonização, marginalização e injustiça sofrida pelos povos afrodescendentes. Qual é o papel do CARICOM nas Nações Unidas e além delas para promover os direitos humanos e garantir a igualdade para pessoas afrodescendentes? Obrigado. Muito obrigado, senhora moderadora. Doutora Khanna, sempre é uma honra estar no palco ou na tela com a senhora. Obrigado pelo convite. Sua Excelência, Madame, a senhora. Thanks. Okay, sorry. Madam Vice President, we met very briefly a few years ago in your lovely country when I Me pediram para ligar o vídeo. Eu vou fazer isso agora. Speaking Agora estamos vendo o senhor. Peço desculpas. Senhora vice-presidente, nos encontramos rapidamente há poucos anos no seu país maravilhoso, quando eu estive em uma reunião e falei com jovens meninas com deficiências e sua apresentação naquela reunião ficou comigo, foi ótima. E é ótimo estar com a senhora de novo, esta vez na tela. O senhor Taylor, muito obrigado pelo poema tão interessante. Eu já morei em Trinidad e Tobago e eu já estudei na mesma universidade em Nova York. É ótimo escutar o senhor. E para os outros participantes neste painel, é uma honra para mim fazer parte. Eu começo citando James Baldwin, que disse: para perturbar o passado, a história, não é a mesma coisa que afogar o passado. Temos que aprender a usar nosso passado. Um passado inventado não pode ser usado, se despedaça sob o peso da vida como o barro na época da seca. Acho isso uma citação adequada para nossos tempos. Quando vemos pressões e mudanças que os afrodescendentes estão pedindo na sociedade e pressões que a Covid-19 impõe no sistema estabelecido na sociedade. Vemos estas pressões e estamos compreendendo que para as pessoas afrodescendentes, não só na América Latina e no Caribe, mas na América do Norte, no Reino Unido e outros lugares, estão carregando o peso como vítimas da Covid-19, o peso maior, um legado importante do colonialismo sobre as pessoas no Caribe, que deixou grandes cicatrizes no setor da saúde. No nosso desenvolvimento cultural, ficamos com as cicatrizes que nos deixaram desse jeito. Estão me mandando recados sobre a minha posição aqui na tela. Muito bem, eu acho que já melhorou. Tudo bem? Sim, tudo bem. Essas cicatrizes ficam. O colonialismo é uma bagagem que carregamos, que deixa cicatrizes psicológicas na sociedade. As mulheres no Caribe
Muitas são chefes de domicílios, de lares e famílias. Desde a escravidão, durante o colonialismo e pós-colonialismo, temos mulheres chefes de família como líderes, mas que ainda sofrem quando tentamos fazer com que os meninos jovens na sociedade repensem a sociedade que queremos e não viver com as pressões do passado. É importante entendermos algumas coisas que já aprendemos em mudanças que precisam ser feitas. A comunidade caribenha trabalha muito nas Nações Unidas com a África de várias maneiras e começamos a tratar essas mudanças. A Covid-19 levantou grandes questões sobre a cadeia de fornecimento e essas cadeias de fornecimento que mostram como os países desenvolvidos nos deixaram para trás, precisando de outras coisas. Pressionados, temos que abrir canais para responder a questões como a pandemia que estamos experimentando. Temos que trabalhar em conjunto com a África e com a América Latina para podermos nos aproximar de novos mecanismos. A comunidade CARICOM nas Nações Unidas e o sistema mais amplo das Nações Unidas, suas agências estão levando este recado. Acreditamos que temos que encontrar formas de não só melhorar o fornecimento da saúde, mas também mudanças sociais e econômicas. Reconhecemos os problemas e os desafios financeiros que estão surgindo cada vez mais como resultado. Estamos juntando os esforços com colegas e irmãos e irmãs na África para fortalecer nossa união para lidar com esses desafios. Também vou falar sobre uma questão que poucos querem discutir, mas que já está ganhando tração, ou seja, as reparações. Os desastres do colonialismo nunca foram compensados. Eu não peço desculpas por dizer isso. Temos que começar a trabalhar com as relíquias da escravidão e o desastre do colonialismo. A comunidade do Caribe e a África se juntam com irmãos e irmãs das Américas. E a única coisa que vai chamar a atenção do mundo para isso, a comunidade do CARICOM já tem um comitê há alguns anos sobre reparações. Esse comitê lidera, abre o caminho para o mundo, chamando a atenção nas esferas mais altas. A CARICOM e a comunidade africana e nas Nações Unidas, agora, a comunidade da CARICOM já tem um mandato, deu um mandato aos embaixadores para discutir isso. E com os chefes de governo, a comunidade do Caribe trabalha com os parceiros na África. Estamos falando juntos para criar uma aliança para levantar essa questão aos mais altos autoridades, um sistema das Nações Unidas. As reparações são necessárias. Ainda não definimos como, mas temos que descobrir como, junto com irmãos e irmãs nos Estados Unidos e além, e os irmãos e irmãs na América Latina, para começar a pressionar internacionalmente para levantar a questão das reparações. São questões importantes e a comunidade CARICOM que a CARICOM pode liderar a comunidade internacional
para encontrar formas de lidar com essas questões. E para concluir, tenho 2 pontos. As pressões internacionais que vimos depois da morte infeliz de George Floyd, e principalmente pela maneira como foi realizada, é outro marco em nossos esforços para chamar a atenção internacional para as pessoas negras dentro da comunidade global. Mas me preocupa quando o chamado de vidas negras importam, Black Lives Matter vira mais uma moda do que um chamado à ação. Eu quero muito participar e eu acompanho o esporte. E cada vez que assisto um jogo de futebol na Europa, no último mês começou, as equipes se ajoelham. Ajoelhar é muito, em vez de uma coisa muito séria, virou moda. Não podemos permitir isso. O Baldwin já disse que o que é um liberal são aqueles que conhecem você mais do que você mesmo se conhece. Não podemos impedir que as palavras de ordem usadas como apelo à ação que virem modas. Obrigada, embaixador Webson. Eu quero chamar a próxima painelista, Shaneta Lowe. Como jovem afrodescendente, você participa da defesa de direitos iguais e oportunidades iguais para jovens afrodescendentes na Guiana. Como é que outros jovens como você podem contribuir para acabar com o racismo e a discriminação? Bom dia a todos. É um grande prazer me juntar a todos a partir da Guiana. Minha contribuição a este debate oportuno e necessário. Quero começar dando um contexto geral de qual a cara do racismo na Guiana. Vou começar com uma pequena história. Um dia uma mãe guianense chegou muito tarde ao trabalho um dia. O filho dela demorou mais de 1 hora no banheiro, mais do que devia. Ela ficou preocupada, pensando, por que será que demora tanto se é apenas para tomar banho? Uma chuveirada. Entrou lá e perguntou, por que você demora tanto no banho? Ele disse, minha mãe, meus colegas de aula me disseram que eu sou sujo. Estou tentando ficar limpo. E a mãe disse, mas sujo como? Disse a mãe. A minha pele é negra, mamãe, preta, suja. E essa história ressoou comigo. Identifica como os afrodescendentes são vistos não só na Guiana, mas em muitos países. Na Guiana, como em muitos outros países, não é só um sistema, é um sistema que perpetua o racismo. Hoje, 39% são descendentes indianos, 29% na Guiana são de ascendência africana, 19% raça mista e 7% indígenas. Hoje, a presença dos africanos são excluídos. Eles são excluídos, apesar de nossos antepassados terem construído o país. Por isso, é surpreendente pensar que depois de tantas lutas e sacrifícios, ainda são marginalizados e desprezados, sem oportunidades iguais. Na Guiana, muitas vezes ouvimos
que os africanos não sabem fazer negócios, querem trabalhar para outros. Mas essas noções não são verdadeiras e devem ser desprezadas. A ideia de que afro-guianenses são trabalhadores para outros e os indianos são agricultores e empresários, há um significado histórico do estereotipo depois da escravidão. Muitos afro-guianenses lutaram para seus filhos se educarem para trabalhar na educação e no serviço público, mas essa noção não os pinta como empresários, mas isso está equivocado. Esse espírito empresarial ainda existe entre os afro-guianenses. Houve um estudo na Guiana que procurou comparar os indianos e afro-guianenses que começaram mais ou menos na mesma situação e descobriu que os negócios indo-guianenses são maiores, mais estabelecidos, geram mais renda. Todos fatores que mostram que tem mais apoio ao capitalista indo-guianense. Para reduzir essa desigualdade, é preciso considerar, em primeiro lugar, uma reeducação de nossa população. É importante saber que a gênese do problema tem a ver com a deseducação de pessoas que têm ideias distorcidas sobre raça. É preciso saber que ninguém quer se ver como racista. A maior parte dos racistas se justificam. Dizem, por exemplo, eu tenho amigos negros. Porém, o racismo foi e ainda é ensinado nos lares, nas famílias, que é a primeira instituição onde as pessoas aprendem, onde as pessoas começam a desenvolver a ideia nas famílias e as crianças, do mesmo modo como aprendem a se comportar, o comportamento cotidiano. E não é surpreendente que essas pessoas tratem o racismo como normal. A esta altura da história, é importante o jovem reconhecer a importância da reeducação, aprendendo primeiro sobre a história das minorias. Nesse contexto, tem que ser a história da África. No Conselho de Direitos Humanos em Genebra, dizem que a educação é central para criar novos valores, atitudes que nos dão ferramentas importantes para lidar com a discriminação enraizada e o legado de injustiças históricas. Também propõe que temos que garantir que o currículo escolar tenha informações equilibradas sobre contribuições de minorias e enfatize que isso é relevante contra o contexto de protestos econômicos e sociais. O segundo ponto, então, é começar a trabalhar a nível de base nas comunidades, para não reforçar isso o tempo todo. Trabalhar a nível de comunidade é muito prático, mas às vezes é ignorado, mas pode ser usado como ferramenta poderosa. Nós temos influência em nossas comunidades. Quando eu digo a comunidade, não é apenas o ambiente físico onde moramos, mas também a igreja, a universidade, qualquer espaço que ocupamos, onde podemos criar mudança ou defender o melhoramento dos afrodescendentes. Isso também pode ser criando espaços dentro das comunidades para as pessoas afetadas pelo racismo e também as pessoas que são racistas, que praticam o racismo e que reconhecem e precisam de ajuda. E o relatório na ONU disse que os indivíduos criam comunidades, as comunidades criam regiões e as regiões criam e constroem as nações, mas é preciso começar na base, nas comunidades. E o Sr. Martin Luther King
que foi o mais famoso como ativista de direitos civis contra o racismo nos Estados Unidos, defendeu os protestos a nível de base e acreditou na organização comunitária como a forma mais poderosa. Vamos parar aí e voltaremos a isso. Estamos um pouco atrasados, então eu volto a isso na próxima rodada. Muito obrigada. I want to bring up our next speaker, Dr. Ahmed Reed. Dr. Reed? Quero apresentar o próximo palestrante, o Dr. Ahmed Reed. Doutor, estamos no 5º ano da década internacional para pessoas afrodescendentes. O senhor e seus colegas, vêm trabalhando para levantar consciência sobre desigualdades, marginalização e discriminação de afrodescendentes no mundo inteiro. A Covid-19 exacerbou mais ainda as desigualdades. O senhor poderia discutir como a Covid-19 tem impactado as comunidades afrodescendentes em escala global? Muito obrigado, senhora moderadora, e bom dia aos panelistas, colegas, a doutora Kanem da UNFPA pelo convite, excelências, amigos. É um debate muito oportuno que estamos tendo do ponto de vista do grupo de trabalho. A Covid-19 evidencia as desigualdades profundas no mundo inteiro. Há muitos estudos que mostram o preço da Covid para comunidades negras. No Reino Unido, os negros têm 2 vezes mais possibilidades de morrer de Covid. Nos Estados Unidos também, onde é chocante o preço pago. Onde quer que miremos, a Covid coloca uma ameaça existencial às vidas e dignidade de pessoas negras. Esse papel da raça na pandemia não é nada novo. Uma história de pandemias mostra que a discriminação é estrutural e a natureza abrangente da discriminação de negros e de trabalhadores em geral sempre são os mais impactados. A verdade é que há uma erosão global constante do compromisso da defesa de direitos humanos, inclusive formas de combater a intolerância e discriminação na Conferência de Durban em 2001. O que vemos no grupo de trabalho é que a natureza abrangente da discriminação estrutural por pessoas afrodescendentes se reflete nas disparidades na educação, no emprego, habitação, saúde e padrão de vida. Eu vou focar apenas 2 áreas hoje. Em primeiro lugar, que há várias condições subjacentes para esse risco e vulnerabilidade entre os afrodescendentes, inclusive hipertensão, doença cardiovascular, lúpus, distúrbios autoimunes e os impactos do estresse racial. Os impactos do gênero, classe, raça e gênero agregam mais ainda as complexidades. A presença desproporcional, então, de afrodescendentes em campos de refugiados, em prisões, em áreas sob a custódia do Estado, apresenta um risco grande devido às condições de confinamento, a falta de liberdade de movimento, acesso a recursos e poder decisório. Essas populações são mais vulneráveis. O uso de pessoas encarceradas, por exemplo, nos Estados Unidos, para produzir o equipamento para responder à pandemia, degrada a situação dessas pessoas sem protegê-los contra os riscos e vulnerabilidade. Há um grande custo que
pago pelos afrodescendentes, que reflete o racismo institucional. Além disso, a representação desproporcional de pessoas afrodescendentes nos setores de serviços, principalmente mulheres, é outro fator de vulnerabilidade. O auto-isolamento, distanciamento e exigências sanitárias são intensificadas pela exigência que milhões de pessoas precisam ficar em casa para reduzir a transmissão. Em muitos lugares, as pessoas afrodescendentes são uma porção muito maior entre quem precisa trabalhar em escolas, lojas, em hospitais, sem esforço público para garantir sua segurança e proteção. Também representam linhas vitais para o interesse público, mas não há trabalho para garantir sua segurança no lugar de trabalho ou sua estabilidade. Então, o tratamento de afrodescendentes que servem nesta crise como dispensáveis nos lembra da exploração histórica e implica uma mentalidade social que precisamos analisar criticamente quanto aos riscos que essas pessoas correm na crise. Para concluir, porque eu sei que meu tempo é pouco, o que recomendamos como grupo de trabalho é que os estados precisam coletar dados robustos desagregados por raça e usar esses dados para identificar disparidades reais e mitigar a discriminação racial em todos os setores, saúde, educação, etc. Além disso, os estados ignoram a necessidade de reparações que o embaixador já falou, inclusive desmantelando as estruturas racistas legadas. Um discurso sobre reparações tem que fazer parte do processo para encontrar soluções. E também tem que haver um programa de atividades associadas à década internacional para pessoas afrodescendentes e também a importância da necessidade de um fórum permanente onde os afrodescendentes do mundo inteiro se encontrem para discutir questões e matérias importantes para essas pessoas. E quanto mais eu ouço eu me lembro sempre do imperador Haile Selassie da Etiópia, imortalizados por Bob Marley, numa música chamada Walk, ou A Guerra. Não é que queiramos a guerra, mas é importante lutar. E diz na letra que até a filosofia que diz que uma raça é superior e outra inferior, até ser desacreditada totalmente e abandonada, então haverá guerra por todos os lados. Não defendemos a guerra, mas dizemos que temos que levar a sério essas questões. E ao pensarmos na agenda de 2030, temos que levar em conta que essa agenda não será alcançada até lidarmos com a discriminação sistêmica estrutural e o racismo. Em um país e outro que já visitamos em reuniões, nós não chamamos isso, não temos os dados desagregados. Então, se você não é contado, você não conta. Esse é o significado. Então, enquanto abraçamos a agenda de 2030, temos que ser sérios em lidar com o racismo sistêmico e estrutural, que são desafios. Os objetivos 1, 2, 3, 4, 8, 10 e quase todos os outros objetivos de desenvolvimento são interligados, transsetoriais. E se uma mulher jovem, afrodescendente, encara a discriminação, então não vamos alcançar o objetivo 10, que é acabar com a discriminação nos países. É tudo interligado.
Então, lidar com isso, com os objetivos um por um, é importante, mas é preciso ver um conjunto holístico de objetivos de desenvolvimento sustentável. A discriminação estrutural é uma ameaça à realização dos ODS. Eu só quero agradecer o convite. Tem sido ótimo ouvir os apresentadores até agora. Vai ser ótimo ouvir os outros também. É muito importante e oportuno. Muito obrigado. E agora, nosso último panelista, Dr. Alexandre da Silva. O Brasil está encarando uma das maiores crises de Covid-19 no mundo inteiro. Historicamente, os afrodescendentes brasileiros são marginalizados e discriminados. Quais as barreiras que enfrentam em termos de acesso ao serviço de saúde, inclusive testes para Covid, acesso à saúde sexual e reprodutiva para mulheres e meninas, saúde mental e outros benefícios sociais que precisam para se proteger as suas famílias e suas comunidades. Epsi e colegas panelistas. Eu quero primeiramente fazer um contexto que no Brasil nós já ultrapassamos 81 mil mortes e os afrodescendentes de pele mais escura têm mais risco de morrer pela Covid, seguidos pelos afrodescendentes de pele mais clara, chamado de pardos aqui no Brasil, se comparados aos brancos. E atualmente a Covid avança para as cidades do interior. No Brasil, um afrodescendente sem escolaridade tem 3,8 vezes mais chances de morrer pela Covid se comparado a um branco, uma pessoa branca de nível superior. As barreiras que nós encontramos hoje para o enfrentamento à Covid diz respeito à redução da atenção primária, a redução de profissionais de saúde, em destaque para os agentes comunitários de saúde que participam da estratégia de saúde da família. Há também a falta de acompanhamento e da busca ativa das pessoas afrodescendentes que possuem as comorbidades que pioram o avanço, que pioram o quadro da Covid, incluindo anemia falciforme, além de hipertensão, diabetes, DPLC e obesidade. Há também a falta dos testes de diagnóstico para a Covid nos territórios negros, que são os locais onde residem mais pessoas afrodescendentes. E também, como já foi falado, a falta de informações agregadas por raça-cor, que nos ajudaria no melhor enfrentamento ou assertividade das ações para a Covid. Nos hospitais, há uma insuficiência de recursos físicos e humanos, e agora também faltas de EPIs e hospitais públicos que atendem, na sua maior parte, a população afrodescendente. Há o adoecimento de profissionais de saúde, e aqui eu quero destacar a equipe de enfermagem, composta majoritariamente por mulheres afrodescendentes, na função de técnico auxiliar de enfermagem. Na questão da saúde sexual e reprodutiva, 77% do óbito de gestantes pela Covid, todos esses casos ocorrem no Brasil, e uma das causas é a disparidade racial presente aqui. Há também um desrespeito para as condições salutares para a maternidade, para o exercício, o usufruto da maternidade de mulheres afrodescendentes no Brasil. Muitas delas têm sido convocadas para voltar ao trabalho sem ter condições locais para deixar seus filhos, sejam em creches ou escolas, e também a dificuldade para auxiliar nos estudos em casa, dado que muitas delas têm baixa escolaridade. E, além disso, o Brasil também enfrenta a morte de crianças causadas pela polícia. Há também uma dificuldade que envolve o fechamento de algumas unidades de atenção básica e uma reordenação da assistência para o enfrentamento à Covid, que aumenta o risco de gestantes e de muitas mulheres que podem ter gravidez não intencionais, o aumento das infecções sexualmente transmissíveis, do aborto inseguro e também de mortalidade materna. E vale destacar que o Brasil, historicamente, tem um percentual maior de violência contra as mulheres negras, que nesse momento de confinamento, isolamento e distanciamento, aumenta a sua frequência, a sua incidência. Quanto à saúde mental,
seguindo até o conceito do professor David Williams, nós temos uma dificuldade para o exercício de algumas atividades informais, que são mais comuns nas pessoas afrodescendentes, e isso vai culminar no aumento de mais crianças em situação de pobreza, as atividades escolares que demandam o uso de internet, acompanhamento de adultos. Há também o aumento dos gastos mensais das famílias. No Brasil, os povos descendentes dos povos que foram escravizados aqui, chamados de quilombolas, essas pessoas estão passando por seríssimos problemas que envolvem falta de água e acesso a alimentos essenciais, e também um isolamento das pessoas privadas de liberdade que estão nas cadeias, porque agora houve uma redução também das visitas familiares. Em relação aos benefícios que são concedidos pelo governo, né, um benefício emergencial, principalmente de pandemia, há muita dificuldade de acesso das pessoas afrodescendentes e também um aumento da violência das crianças e das idosas, das pessoas idosas negras. Já tem dados dizendo que no Brasil o aumento contra a pessoa idosa aumentou em 500%, e há uma dificuldade da notificação ou denúncia de crianças afrodescendentes e idosos afrodescendentes, porque muitas vezes essas pessoas residem com um agressor. Essa seria a minha contribuição para esse primeiro momento. Tentei respeitar o tempo proposto. Obrigada, Dr. da Silva. Estamos um pouco atrasados, mas a vice-presidente Epsi Campbell-Barr poderia nos falar durante 1 minuto com suas ideias finais antes da música. Na verdade, eu só quero agradecer e mais uma vez dizer para a Natália e todos os participantes, e você, Linda, obrigado. Temos que trabalhar em conjunto todos os dias com mais força, porque nosso pessoal está esperando o nosso esforço. Isto no continente inteiro, em todo o Caribe, de modo que contem comigo. É um compromisso não só pessoal, mas do governo da Costa Rica, para avançarmos de modo decidido para diminuir as lacunas de desigualdade para os povos afrodescendentes e para que a nova realidade da Covid-19 não tenha um impacto tão dramático nos povos afrodescendentes. Temos que seguir gerando alianças e trabalhando juntos. Muito obrigada. Obrigado. Agora eu quero apresentar o Sr. Mark Johnson e a apresentação de Playing for Change. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui vendo esses debates impressionantes com pessoas inspiradoras. Eu sou Mark Johnson, cofundador de um projeto musical chamado Playing for Change. A Playing for Change nasceu com a ideia de que não importa quantas coisas nos dividem na vida, nunca seremos tão fortes quanto o poder da música para nos reunir mais uma vez. A música é aquilo que transcende todas as coisas que nos dividem na vida. Quando a música toca, estamos conectados, não importa quem sejamos, de onde viemos. O que importa em Playing for Change é que, viajando pelo mundo, aprendemos que a música nos ajuda a reinventar como enxergamos o mundo. Pela lente da música, vemos a cultura, as identidades criadas por pessoas, e viajando pelo mundo, filmando e gravando os músicos, entendemos que a música foi inventada para isso. Nunca houve um melhor momento na história para usar o poder da música para nos unir. Na música, como na vida, as coisas que nos dividem somem quando nos sentimos conectados uns com os outros, e aquilo que nos diferencia, na verdade, nos fortalece. Esse é o princípio
que guia Playing for Change. Eu agradeço ao Álvaro Serrano por ter me convidado, o Fundo das Nações Unidas para a População. Estamos trabalhando há muitos anos com a música para reinventar e reconectar corações no mundo inteiro, como as pessoas enxergam o mundo. Criando música, unindo as pessoas do mundo inteiro, criamos canções do mundo inteiro com Playing for Change e conectamos crianças no mundo inteiro com escolas de música, arte, dança. Ao fazer isso, vemos que a alegria é intrínseca em cada sociedade e a música é a melhor ferramenta que temos para juntar as pessoas, para inspirar todo mundo a se importar mais uns com os outros. Por isso que nossa parceria com as Nações Unidas nos anima. Teremos um evento no outono de música, de dança, pela justiça racial. É uma honra para todos nós que participamos da Playing for Change. Estamos incluídos no evento. Eu sei que juntos vamos fazer com que as pessoas se importem mais e se unam no grupo que fazemos parte todos, a raça humana. Agora vou apresentar um vídeo que Playing for Change criou. É uma música de Angola. É conhecido no mundo inteiro como Pembaraka e dá uma visão sobre o poder da música para nos juntar. Muito obrigado.
Foi maravilhoso. Muito obrigada. A música é a língua universal, sem dúvida. Dá para sentir. Isso. Então eu vou devolver a tela para a doutora Kanem para concluir. Brilhante. Só vou pedir para Haroldo Robinson, diretor regional para a América Latina e o Caribe, no Fundo da População. Muito obrigado, Natália. O que me inspirou hoje foi ver que há um compromisso forte para lidar com as desigualdades desta região e do mundo inteiro em termos de afrodescendentes. Isso é muito oportuno porque, com a liderança da senhora diretora executiva, a UNFPA criou uma base programática com 3 pilares. Primeiro, a visibilidade de dados e estatísticas, disponibilizando dados desagregados, informação, e também para que sirva de base para decisões, reavaliando a situação de afrodescendentes para criar políticas, programas, tendo como alvo essas desigualdades estruturais. Também há um componente sobre empoderamento e ampliando as vozes de grupos afrodescendentes, principalmente as mulheres, adolescentes e meninas, para que participem e façam parte das soluções e sejam interlocutores válidos para estados e fóruns intergovernamentais. E, finalmente, a UNFPA quer focar seus esforços na América Latina nos afrodescendentes para ter planejamento familiar e tratamento de gênero equilibrado com foco particular para afrodescendentes. Muito obrigado pela oportunidade. Eu devolvo a palavra. Muito obrigada, Harold, e também agradeço a Linda por ter nos conduzido por tanto material. Estou muito feliz de ver poesia e música como parte deste compromisso. Em 2019, quando os afrodescendentes se reuniram na Costa Rica com a liderança da vice-presidente Epsi Campbell, 9 países assinaram uma declaração. A Declaração de Costa Rica é o cerne dos compromissos de governos e outros com os direitos humanos dos afrodescendentes, em particular jovens, mulheres e meninas. Na cúpula histórica da CIPD em Cairo, no ano passado, em Nairobi, junto com o governo da Costa Rica, sociedade civil, Banco Mundial, inclusive o Alto Comissariado para os Direitos Humanos, e com nossa aliada Michelle Bachelet, que é a Alto Comissária para os Direitos Humanos nas Nações Unidas. Como parte da comunidade afrodescendente do mundo, nos comprometemos a assumir ações para fechar lacunas e responder aos desafios encarados por as pessoas afrodescendentes. Podemos realmente avançar com isso. Eu fiquei animado de ver as pessoas respondendo no chat de vários lugares do mundo, garantindo que podemos fazer coisas e não podemos ser passivos. Então, defender os direitos humanos agora é o momento no reino da saúde, que faz parte da dignidade do ser humano, também faz parte do bem-estar não atendido dos afrodescendentes ao longo de séculos. Então, agora e no futuro, eu quero ver todo mundo criando estratégias, se juntando em coalizões, e inclusive nos bairros, como
Sr. Taylor identificou, sempre há uma mulher que é a pastora, que vira a maré, faz a diferença, que as coisas deem certo. Então, na UNFPA, nosso compromisso segue firme. Vamos seguir com vocês para desmantelar a opressão social imediatamente. Nós esperamos muito tempo. Já cantamos We Shall Overcome, vamos superar, mas queremos ação oportuna, não vamos desistir até concluir isso de uma vez por todas. Então vamos seguir avançando nossas metas na década internacional para as pessoas afrodescendentes. Como disse Mark Johnson, vamos chamar músicos e bateristas em particular para trabalhar com UNFPA, num diálogo de baterias para limpar o ar em muitos segmentos da sociedade para discutir questões vitais que garantam aos afrodescendentes e a todas as pessoas vulneráveis do mundo o acesso igual à saúde, seja por vacina, seja pela recepção que temos quando nós chegamos na sala de emergência. A prioridade, a equação que passa pela cabeça da pessoa, qual a importância desse ser humano? Somos todos igualmente importantes e dignos. Então, concluo dizendo que nos últimos 5 anos da década internacional para pessoas afrodescendentes, a UNFPA está feliz de estar com você, redobrando os esforços para garantir que cada menina de 10 anos no mundo tenha um futuro alegre e brilhante. Que nada seja feito contra ela, contra sua vontade, como, por exemplo, matrimônio precoce, mutilação genital. E que haja paz na casa dela, no lar, na sua comunidade. O professor já mencionou a necessidade de silenciar os fuzis. Não vamos parar até concluir a tarefa. O que eu peço que vocês façam é que se apresentem, que falem, que defendem suas irmãs, suas filhas, a mãe, a vizinha, quem precisa de defesa contra o sofrimento. O Marcus Garvey também disse, levante-se, raça poderosa. Você pode alcançar o que quiser. E essa vontade comum é alcançar a dignidade, a justiça, a segurança e a igualdade. Chamamos nossos parceiros, nossos aliados a se juntarem conosco para fazer isso, falar, fazer melhor, fazer parte da solução. Muito obrigada por fazerem parte dessa conversa global. Eu quero agradecer o painel maravilhoso e, de fato, a moderadora Linda Goller-Blount do Imperativo das Mulheres Negras pela Saúde e a todos vocês que se comprometeram a fazer a diferença. Muito obrigada. Adiante. E obrigada. Isto conclui nossa conversa de hoje. Muito obrigada, doutora Kanem, vice-presidente Epsi Campbell, embaixador Webson, os outros painelistas. Agradeço a todos que participaram e agrego o meu convite à doutora Kanem para apoiar o trabalho da década internacional de pessoas afrodescendentes e a contribuição da UNFPA para essa década. Fiquem bem.